Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nesta aula vamos tecer este lindo cesto com coelhinho. Uma bela opção de presente para a Páscoa. Você irá aprender a fazer o cesto e o coelhinho para aplicação. Vou deixar o material utilizado aqui na descrição do vídeo. Vou iniciar com o coelhinho utilizando uma agulha de 2 milímetros e o fio amigurumi. Lembrando que você pode utilizar o fio e a agulha que desejar. Vamos iniciar com o anel mágico e dentro do anel mágico, 6 pontos baixos. Fecho aqui o anel. E a nossa segunda carreira será de aumentos. Vou fazer aqui o primeiro ponto. E eu vou utilizar aqui um fio para marcar as carreiras. E seguimos então com um aumento em cada ponto. No total dessa carreira teremos 12 pontos baixos. Finalizei aqui a primeira carreira. A terceira carreira teremos 3 aumentos. Então, é uma sequência de 3 aumentos de 2 pontos em cada um dos 3 próximos pontos. Aqui teremos, então, o primeiro aumento. No próximo ponto, mais 2 pontinhos, formando mais um aumento. E no terceiro ponto, mais um aumento. Agora, seguimos com um aumento e um ponto baixo. Vamos repetir 3 vezes. Um aumento e um ponto baixo. Mais um aumento e um ponto baixo. E os próximos pontos de aumento. 3 aumentos. Aqui teremos o primeiro aumento. No próximo ponto, outro aumento. E no último ponto, também aumento. E seguimos, então, para a quarta carreira. Vou marcar aqui meu início de carreira. Agora, então, um aumento. Um ponto baixo. Repetido 3 vezes. Um aumento. Um ponto baixo. Mais uma. Um aumento. Um ponto baixo. Do próximo ponto, vamos fazer um aumento. E agora, 2 pontos baixos. Vamos repetir 3 vezes. Mais um aumento. 2 pontos baixos. Mais um aumento. 2 pontos baixos. Agora, um aumento e um ponto baixo. Repetido 3 vezes. Um aumento.
um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo. E por que dessa sequência de pontos tão diferentes? Para não ficar uma cabecinha redonda. Eu queria que ficasse assim o formatinho de uma carinha de coelho mesmo, assim. Menor em cima e maior embaixo. Quinta carreira. Um aumento, dois pontos baixos, 3 vezes. Um aumento, dois pontos baixos e mais um aumento, dois pontos baixos. Agora, um aumento e 3 pontos baixos, vezes 3. Um aumento, 3 pontos baixos. Um aumento, 3 pontos baixos. Agora, um aumento e 2 pontos baixos, vezes 3. Um aumento, 2 pontos baixos. Um aumento, 2 pontos baixos. Próxima carreira, então, é a sexta carreira. E agora vai ser um pouquinho diferente, porque vamos ter diminuições. Vou marcar aqui novamente o meu início de carreira. E agora a gente inicia com uma diminuição, pegando só as alcinhas da frente, uma diminuição. E agora 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora vamos fazer mais uma diminuição. Aqui uma diminuição e depois 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. O próximo ponto será um aumento. Um aumento e depois 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente uma diminuição. Agora 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E finalizamos com mais uma diminuição. Prontinho. A carreira de número 7, vamos utilizar somente as alças de trás de cada ponto. Vamos aqui inserir a agulha, puxando somente essa alcinha aqui de trás. Certo? E para cada ponto, vamos fazer um ponto baixo. Serão pontos baixos por toda a volta. Um total de 36 pontos baixos.
Acelerei um pouquinho aqui, então eu já estou finalizando aqui a 7ª carreira. Em todos os pontos nas alças de trás. Vamos então aqui fazer a 8ª carreira. Nesta carreira serão pontos baixos em cada ponto, por toda a volta, então finalizando com 36 pontos. Já tô chegando aqui no final da 8ª carreira. E agora, a partir da 9ª carreira, a gente vai começar a diminuir, né? A reduzir aqui para fechar atrás da cabecinha. Certo? Então, serão pontos diferentes também, tem que prestar bastante atenção aqui. Deixa eu marcar aqui primeiro. O primeiro ponto aqui será um aumento. Depois 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outro aumento. 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma diminuição. 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Um aumento. 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o último ponto, um aumento. Vamos para a 10ª carreira. Uma diminuição. 2 pontos baixos. 3 vezes. Uma diminuição. 2 pontos baixos. Mais uma vez, uma diminuição. 2 pontos baixos. Agora, uma diminuição. 3 pontos baixos. Vezes 3 também. Uma diminuição. 3 pontos baixos. Mais uma vez. Uma diminuição. 3 pontos baixos. E por último, uma diminuição e 2 pontos baixos vezes 3. Uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos e mais uma vez, uma diminuição e 2 pontos baixos. E já está tomando uma forma, ganhando um formato, né? Meio triangular. Então, vamos para a 11ª carreira. Começamos com uma diminuição, um ponto baixo,
vezes 3. Uma diminuição, um ponto baixo, mais uma vez, uma diminuição, um ponto baixo. Agora já começou a fechar a cabecinha, né? Vamos lá. Vamos agora com uma diminuição e 2 pontos baixos, vezes 3. Uma diminuição, 2 pontos baixos. Mais uma vez, uma diminuição, 2 pontos baixos. Agora, uma diminuição e um ponto baixo, vezes 3. Uma diminuição e um ponto baixo. Mais uma vez, uma diminuição e um ponto baixo. No final desta carreira, teremos 21 pontos. Agora que começou a fechar a cabecinha, não podemos esquecer de colocar os olhinhos, os olhos de segurança. Deixa eu tirar aqui esse fio. Vou virar aqui a peça para nós com a parte mais estreita para cima. E agora a gente vai contar aqui os pontos. Os olhos serão inseridos entre as carreiras 3 e 4, com mais ou menos 5 pontos entre eles. Temos que cuidar aqui, a parte aqui onde a gente inicia o trabalho, para que ele fique para baixo, mais centralizado, para ficar mais certinho, né? Vamos cuidar aqui. Eu acho que tem que ser um pouquinho mais para cima. Entre a carreira 3 e 4. Acho que aqui tá bom. Aqui estão os olhinhos. Estes aqui são de 7 milímetros. Maior vai ficar muito grande, então tem que ser mais ou menos nesse tamanho, para menor. Vou pegar aqui a pinça para me ajudar aqui a abrir o furo. Porque este olhinho aqui, ele tem a parte de trás mais grossa. Consegui. Mais ou menos 5 pontos entre os olhinhos. Dá para se basear aqui nesse ponto de aumento que tem aqui, deixar ele bem ao centro. Para não correr o risco de ficar torto, né? E agora eu vou inserir aqui o outro olho. Prontinho, já coloquei aqui as travas. E agora vamos seguir o nosso trabalho. Vamos então para a carreira de número 12. 12ª carreira. Já marquei aqui o início da carreira e vamos lá. 3 diminuições. 1, 2, 3. Agora, uma diminuição e um ponto baixo, vezes 3. Uma diminuição, um ponto baixo e o último aqui, uma diminuição e um ponto baixo. Agora, mais 3 diminuições. 1,
2, 3. E agora é hora de encher. Vamos colocar aqui. Eu uso fibra de silicone. Vou encher aqui e já volto. Prontinho, já coloquei o enchimento e agora vamos fechar aqui e finalizar a cabecinha. Vamos então fazer aqui a 13ª carreira. E nessa carreira serão só diminuições. 6 diminuições no total, ficando somente 6 pontos para a gente arrematar depois. Então, aqui vamos para o primeiro ponto de diminuição. E seguimos com as diminuições até o final. Última diminuição. E agora eu deixo um fio um pouco maior para arrematar. Vou ajeitando aqui para ficar no formato certinho. Para o enchimento ir para o lugar, né? E agora vou utilizar aqui, então, uma agulha de tapeceiro. E com as alcinhas que sobraram aqui, eu pego somente as alças da frente e vou arrematando. Dou aqui um nozinho para prender bem e escondo esse fio por dentro. E para garantir, eu gosto de dar mais um nozinho aqui. E agora sim eu escondo o fio. Prontinho. Agora, usando o mesmo fio amigurumi, vamos dar início às nossas orelhinhas. Vamos fazer um anel mágico e dentro do anel mágico, 6 pontos baixos. A segunda carreira vai ser um ponto baixo em cada ponto.
A terceira carreira será um aumento e um ponto baixo, 3 vezes. Aqui. Um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. Mais uma vez, um aumento e um ponto baixo. Quarta carreira, ponto sobre ponto, um ponto baixo em cada ponto. Um total de 9 pontos. Quinta carreira, um aumento e 2 pontos baixos. 3 vezes. Um aumento e 2 pontos baixos. Mais uma vez, um aumento e 2 pontos baixos. Agora, da carreira 6 até a 8, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto. Então, serão 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer elas aqui e já volto. Já estou encerrando aqui a 8ª carreira. Só para confirmar, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho, isso aí. Agora, vamos para a 9ª carreira, que vai ser uma diminuição e 2 pontos baixos, vezes 3. Uma diminuição, 1, 2 pontos baixos, uma diminuição, 1, 2 pontos baixos, uma diminuição e 2 pontos baixos. E já tá ficando o formatinho da orelha. 10ª e última carreira da orelhinha vai ser uma diminuição e um ponto baixo por toda a volta. Uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo. Última, uma diminuição e um ponto baixo. Finalizo agora. Vamos finalizar com ponto baixíssimo. E vou deixar um fio mais compridinho para costurar depois na cabecinha.
Vou fazer aqui a segunda orelha e já retorno. Já estou aqui com as duas orelhas e agora é só costurar na cabeça. Vou posicionar aqui mais ou menos acima dos olhos e costurar. Eu gosto de costurar aqui embaixo, próximo onde vai na cabeça, para ficar aquela dobrinha, porque eu acho que fica mais bonito, mas fica a seu critério. Já costurei as orelhinhas e agora falta fazer o focinho, né? O nariz do coelho. Eu uso aqui uma linha Anne. Dessa vez eu peguei um marrom mais escuro do que o outro. Mas você escolhe a cor e a linha, o fio que você preferir. De preferência, um fio mais fino, para ficar mais delicado, né? Aqui eu cuidei para ficar na primeira carreira, né? Entre a primeira e a segunda carreira, o narizinho, para ficar num tamanho bom. E agora eu vou fazer aqui o bordado da boquinha. E está aqui prontinho o nosso coelhinho. Como ficou o seu? Espero que tenha ficado bonito também. Agora vamos para a parte do cesto. Para o cestinho, eu vou usar aqui uma agulha de 3 milímetros e um barbante barroco. Vamos iniciar também com um anel mágico e 6 pontos baixos. O cestinho não tem mistério, é bem simples de fazer. E a primeira parte aqui do fundo do cestinho, vamos trabalhar com carreiras de aumentos. Aqui já finalizei aqui 6 pontos baixos dentro do anel. Vou usar também aqui um fio para marcar o início da carreira. E na nossa segunda carreira, serão trabalhados somente aumentos. Um aumento para cada ponto, totalizando 12 pontos baixos. Este fio ele é um pouco mais grosso, então ele é um pouco mais difícil de trabalhar. Talvez se você tenha uma agulha maior, mais grossa, fique melhor o trabalho. Eu gosto do ponto bem fechado, por isso que eu utilizo já uma agulha menor. Mas aí acontece esse problema de às vezes puxar o fio e puxar um fiozinho a mais aqui, né? Então, por isso que talvez seja melhor trabalhar com uma agulha mais grossa. Finalizando aqui, então, a segunda carreira de aumentos. Temos aqui 12 pontos baixos. Vamos, então, para a terceira carreira, que será de um aumento e um ponto baixo, por toda a volta. Vamos repetir, então, um aumento, um ponto baixo. Um aumento, um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 18 pontos baixos.
Finalizei aqui a terceira carreira e vamos para a quarta carreira. Um aumento e 2 pontos baixos por toda a volta. No final, teremos 24 pontos baixos. Finalizando, então, aqui a quarta carreira. Agora, vamos, então, para a quinta carreira. Na quinta carreira, serão um aumento e 3 pontos baixos por toda a volta. No final, teremos 30 pontos baixos. Vamos, então, para a sexta carreira. Sexta carreira, um aumento e 4 pontos baixos por toda a volta. Finalizando com 36 pontos baixos. Sétima carreira, um aumento e 5 pontos baixos por toda a volta, totalizando 42 pontos baixos. Tô finalizando aqui, então, a sétima carreira. E vamos para a oitava carreira, a última de aumentos. Então, a próxima carreira, um aumento e 6 pontos baixos por toda a volta, totalizando 48 pontos baixos. Finalizando, então, aqui, só um pouquinho que escapou. Finalizando a oitava carreira. E já temos, então, aqui a nossa base do cesto. As carreiras de número 9 e 10, nós vamos trabalhar somente nas alças de trás dos pontos. Nós vamos puxar aqui, ó, somente a alça de trás de cada ponto.
Então, serão 2 carreiras assim. Vamos lá, então, para nona carreira. Um ponto baixo em cada ponto, sendo que somente nas alças de trás. Mais tarde, nós vamos trabalhar esses pontos que ficaram na frente. Finalizando, então, aqui a nona carreira. Vou te mostrar aqui como é que ficou, ó. Ficaram aqui as alcinhas da frente de cada ponto sobrando. E agora nós vamos para a 10ª carreira, que também serão somente nas alças de trás. Um ponto baixo em cada ponto, totalizando 48 pontos. Estou finalizando, então, aqui a 10ª carreira. Veja que ficaram aqui 2 carreiras com alças da frente sobrando, né? Que iremos trabalhar mais tarde. E agora, da 11ª até a 17ª carreira, nós iremos trabalhar ponto sobre ponto, um ponto baixo em cada ponto. Serão 7 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui e já retorno. Finalizando, então, aqui a carreira de número 17. Veja que já ganhou um formatinho de cesto. E já estamos quase, então, concluindo o nosso cestinho. Agora, para dar acabamento aqui na borda de cima, eu vou fazer pontos baixíssimos em cada uma das alças de trás dos pontos. Vou pegar aqui a alcinha de trás, puxo o fio lá de trás e já puxo aqui, ó, ponto baixíssimo. E vou fazendo ponto baixíssimo por toda a volta, até o final da carreira. Cheguei aqui, então, no final da carreira e vou finalizar com ponto baixíssimo. E tá prontinho essa parte do cesto. Agora, falta somente fazer a alça, né? Vou cortar o fio e arrematar. Agora sim, iremos trabalhar as alças dos pontos que ficaram das carreiras 9 e 10. Vamos utilizar o fio Barroco Decore. Esse fio aqui. Vou inserir a agulha, puxar o fio. E para cada ponto que ficou aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vamos seguir, então, com pontos baixíssimos por toda a volta. Deixo uma pontinha desse fio para arrematar no final. E agora é só ir fazendo pontos baixíssimos.
Encerrando aqui, então, a carreira de número 9, com os pontos baixíssimos. Agora, vamos subir aqui para a carreira de número 10. Na carreira de número 10, vai ser um pouco diferente. Vamos fazer um ponto baixo em cada uma dessas alças. Então, eu laço o fio aqui no primeiro ponto da carreira, puxo para frente e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazendo por toda a volta. Cheguei aqui no final da carreira. Finalizando aqui os últimos pontos. E o último ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o fio. Puxo ele. Vou dar um nó com aquele primeiro fio lá do início. E agora é só arrematar aqui. Escondendo o fio aqui por dentro. Já arrematei aqui, tudo certinho. Agora, vamos usar essas escovas PET para dar uma escovada de leve nos fios e soltá-los aqui dos pontos. Bem de leve, para deixar ele mais bonito. Prontinho, já escovei. E falta a nossa alça do cesto. Vamos deixar aqui um fio um pouco maior aqui para costura. Vou utilizar a mesma agulha. E vou fazer agora 33 correntes. Vamos lá? Fiz aqui minhas 33 correntinhas. E agora, a gente vai aqui, a partir da segunda alça, a gente vai fazer pontos baixos. Vamos fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos aqui 9 pontos baixos e agora seguimos com 14 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais 9 pontos baixos agora. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos repetir do outro lado. Aqui nesse mesmo ponto, virando aqui, vamos fazer o primeiro ponto baixo dos 9 pontos baixos. Vamos seguir, então, com 9 pontos baixos, 14 meio pontos altos e 9 pontos baixos. Vou fazer aqui e já retorno. Finalizei aqui todos os pontos. Agora, finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Deixo um fio um pouco compridinho aqui para costurar, né, no nosso cesto. Esta, então, é a nossa alça. Agora, vamos costurar, então. Esta parte aqui que iniciou o cesto e finalizou, a gente vai deixar ele para trás, para colocar depois o coelhinho na parte da frente. Então, vamos costurar aqui a alça. Eu vou costurar aqui entre os pontos, para que fique bem, com o acabamento bem bonitinho aqui. Ó, entre esses pontinhos aqui, das duas carreiras, a gente faz a costura. Finalizada, então, aqui a nossa alça. Ficou com bom acabamento. Agora, então, falta anexar o coelhinho. Eu utilizo essa cola de silicone aqui, que cola bem. Já coloquei a cola. Vamos colocar aqui bem no centro, né? Posicionar ele bem direitinho. Já deixei aqui também os lacinhos com a cola. Este lacinho aqui, aqui no canal, ensino como a fazer um lacinho como esse, tá? Vou ver se deixo aqui na descrição o vídeo. É bem fácil de fazer. E aí, você faz desse tamanho ou um pouco maior, como você achar melhor. E está pronto o nosso cestinho. Agora é só recheá-lo com bombons e presentear aquela pessoa especial. Gostou? Não esqueça de deixar aqui o seu comentário e de compartilhar com aquela sua amiga que você sabe que também irá gostar. Você ainda pode usar sombra de maquiagem para fazer esse rosadinho nas bochechas.
Obrigada por assistir e volte sempre!